E aí, um start que eu tive, cara, eu vou citar duas pessoas aqui, uma delas é o ex-presidente do Bauru Atlético Clube, o Pedro Macéia, já falecido. Ele, um apaixonado por esporte, além de dirigente do clube, ele também era um dirigente de voleibol. E, cara, uma vez ele fez um comentário, uma conversa no clube que ele comparava que os treinadores de voleibol estudavam demais, demais, enquanto que muitos treinadores de futebol, de futsal, não se interessavam, achavam que eles podiam, porque jogaram, ou porque estavam envolvidos, ou simplesmente pela paixão. Cara, aquilo para mim foi assim, muito significativo, porque a partir daquele momento eu realmente comecei a olhar para os treinadores que estavam conseguindo se manter, os treinadores que eram conhecidos, eles realmente estudavam, eles buscavam cursos de qualidade. E foi isso que de repente me inspirou nesse início de carreira. Logo em seguida, o que aconteceu? O Flávio, tá, um professor parceiro meu da Unesp em Bauru, hoje ele é secretário de esportes. Cara, ele me apresentou algo que tem até hoje, tá? É um chamado Centro Esportivo Virtual. Muitos de vocês devem conhecer, devem até fazer parte, mas na época assim, uma situação surreal. Você tinha acesso a artigos científicos de todos os países, tá? Em grupos na internet, grupos que você podia colocar sua opinião, mandar suas dúvidas, e ali eu comecei a ter acesso com conteúdos de qualidade. Conteúdos de qualidade, grupos eram todas as áreas da educação física, mas tinha os grupos específicos, e o de futsal eu gostava muito, e ali eu comecei a estudar e a de repente aplicar aquilo que eu estudava. E um diferencial, eu registrava. Eu sempre tive esse hábito, eu registro, eu crio evidências, eu anoto, mesmo que eu não tenha condições no momento ali de determinada prática que eu fiz, quando eu volto para casa eu tenho hábito, eu tenho agenda de estudos, onde eu tenho horários nessa agenda, onde eu vou simplesmente organizar esse material que vai evidenciar aquelas situações que eu fiz. Então, ao longo do tempo, tá? Nesse período de início de carreira, eu também tinha um trabalho como treinador no próprio Bauru Atlético Clube, onde eu comecei a minha carreira. Tá? Curiosamente, é um clube que ficou em alta aí no início desse ano pelo falecimento do Pelé. O Pelé iniciou a carreira dele no BAC, é uma coincidência que eu tenho no meu currículo. Foi o primeiro trabalho que eu tive como treinador de futsal, e aí eram trabalhos já com uma pegada mais que você tinha que estudar outras situações, porque eu não era apenas o professor, eu era o gestor de todo um projeto que envolvia muitas pessoas, então eu tive que aprender na raça a questões de administrar, por exemplo, situações burocráticas de um negócio, cuidar, por exemplo, de parceiros, de contrato com patrocinadores. Então são situações que eu vejo que muitos professores ou resistem ou de repente ficam receosos, entendeu, de estar se arriscando e tal, mas o futsal está caminhando e cada vez mais rápido para isso.